seja o nosso Deus. Chegou a hora de nós chamarmos aqui à frente as nossas crianças, as professoras. Talvez a aula hoje com as crianças será um pouco menor, talvez, vai depender das professoras lá na escala. As crianças vão continuar culto na linguagem delas, nas salas ali preparadas para elas. Você que nos visita essa noite, se você tem criança até 11 anos, você pode confiar as mãos dessas professoras que estão bem preparadas e administrar a palavra de Deus a você. Vamos na graça e na paz de Jesus, professora Keiko, as crianças, podem ir, crianças, Rafa. Deus abençoe. Vou chamar aqui à frente o pastor Haroldo, ele está aqui hoje para, de uma maneira especial, rever a igreja da qual ele é filho, da qual ele fez parte desde o início. Ele está aqui para trazer a palavra de Deus às nossas vidas de uma maneira especial, quando eu digo abrir a palavra de Deus e falar conosco através da pregação. E a nossa oração é que Deus continue falando conosco, como já veio falando também através das canções. Deus fala conosco enquanto nós o louvamos, enquanto nós o adoramos. Nós temos 3 fotos aqui para mostrar. Eu gostaria que o pastor Haroldo visse uma dessas fotos, porque eu acho que vai falar um pouquinho no coraçãozinho dele, coraçãozinho carinhosamente falando, viu, meu irmão? E se você lembra ali de alguma coisa, nós temos ali um destaque para o casal São Manuel e Dona Antônia. Eu não sei se eles vieram hoje aqui, o pastor é meio cegueta, não puderam vir, ok? São Manuel e Dona Antônia, eles abriram a porta da casa deles e por anos eles perderam a privacidade de quarto, sala, cozinha, banheiro, que foi onde começou essa igreja. Algumas pessoas perguntam, por que a igreja Presbiteriana da Coab no Jardim Everest? Porque ela começou lá, na Coab, depois ela veio para cá. Mas a foto é aquela ali, passa para nós. Quem que é esse indivíduo ali? Reconhece? Ele reconhece ali a figura? Está diferente? Ali, Haroldo, para você lembrar que você fez parte dessa história, meu irmão. O lançamento da pedra fundamental. Os pastores que por aqui passaram, não é proposital ali a ausência da foto do reverendo Roberto, que de fato não a temos, mas valorizamos e louvamos a Deus pela vida de cada um desses que aqui passaram. E ali o que era, em 1997, esse lugar, e por graça e misericórdia de Deus, conseguimos uma boa mudança. E um dos responsáveis pela mudança do prédio aqui é um dos que esteve cantando aqui à frente hoje, que é o presidente Marcos Flores, né, que também é um professor de engenharia, que cuidou dessa mudança toda aqui para a gente. Haroldo, é um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Seja bem-vindo aqui nessa igreja que é a sua casa. Vamos atentamente ouvir a palavra de Deus. Antes eu quero orar mais uma vez pelo preceito de Deus. Feche seus olhos. Bendito Deus eterno Pai, mais uma vez nós estamos neste lugar reunidos como igreja do Senhor. E como igreja do Senhor nós queremos silenciar a nossa mente, silenciar a nossa alma, que o Teu Espírito cause esse silêncio na nossa mente e na nossa alma. E nos leva, Deus, cativo à Tua voz. Usa o Teu servo, continue ungindo os lábios dele, como assim o Senhor vem fazendo em todo o seu ministério. E fala conosco. Assim nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ao receber o convite do nosso irmão, vereador Arnold, confesso que foi surpresa para mim, muito me alegrou em poder
seminário, igreja que muitos que aqui se encontram batalharam desde os primeiros tijolos que foram colocados aqui. Tudo isso, conforme foi lido no livro de Crônicas, voluntariamente, com o coração, reunidos aqui de madrugada, de oração. Estava em construção ainda, não tínhamos bancos aqui dentro, usávamos as tábuas de construção. E nós vemos que valeu a pena. Valeu a pena porque Deus estabeleceu um propósito nesse lugar. Não foi simplesmente vontade de pastor X ou Y, de presbitério. Foi, acima de tudo, vontade de Deus. E algo que Deus estabelece, algo que Deus abençoa, é abençoado para sempre. Lutas, não somos isentos de nenhum Deus. Nossa vida é lutada. Ainda brinco, né? Que cada dia parece que o Senhor tem um ringue novo para nós, um oponente. Mas só que nós, quando adentramos esse ringue, adentramos esta batalha, já com a certeza da vitória. Isso é fé. Isso é fé. Mediante o convite do nosso amado irmão reverendo, que muito nos alegrou, orando, o Senhor trouxe aqui, né, ao meu coração uma palavra que eu quero aqui, né, compartilhar com a amada igreja. Palavra essa que se encontra no Evangelho conforme escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, capítulo 16, verso 18. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo número 16, verso 18. Um texto bem conhecido. Creio que você já tenha ouvido algumas pregações neste texto, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, a todo dia, a todo instante, mesmo texto, ela fala algo diferente em nossos corações. Nós queremos assim usar dessa palavra maravilhosa do Senhor para a nossa edificação e o desejo do nosso coração que seja edificação das nossas vidas também. Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentado, mas com reverência a esta palavra, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abaixa a cabeça, feche os olhos. Pai, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Pai, fala por si só. Mas o Senhor, Pai, misericordiosamente, usa os vasos, Pai, proclamando ela. Há pouco nós ouvimos, ó Pai, vasos seus proclamando a tua palavra através de cânticos. E agora, Pai, rogo-te, ó Deus, use, meu Pai, para o teu louvor, para a tua glória, para que eu possa expressar aquilo que está no teu coração, não está no meu. É certo, ó Pai, que algumas coisas eu anotei aqui, mas eu quero que o Senhor tenha, conforme foi dito aqui através do teu servo, da música, ó Pai, o Senhor tem liberdade. Aqui é a tua casa, aqui é a tua igreja. Fala, Senhor Pai, através dos teus lábios, em nome de Jesus. Amém. Jesus, quando falou a Pedro,
diante de uma pergunta que ele havia feito a Pedro e aos discípulos: quem o povo falava que ele era? E Pedro, que era o mais ousado da turma, declarou, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E mediante essa declaração, Jesus expressa aqui essa palavra, dizendo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre a palavra expressa ali, sobre o próprio Cristo, que é rocha. A igreja de Cristo vem lutando, não é de hoje. A igreja de Cristo tem vencido as batalhas. E as vitórias da igreja de Cristo não estão na força do ser humano, nos recursos que alguns possuem. As vitórias da igreja de Cristo têm sido alcançadas do joelho no chão. Joelho no chão, com ousadia e intimidade com a palavra dele. Palavra essa que orienta, palavra essa que fortalece. Uma igreja estruturada e forte. Eu creio que é o desejo de todos os membros da igreja, aqueles que são também pessoas que apoiam a igreja, como nós tivemos aqui, grupos de outra igreja, querem ver a igreja de Cristo, sem questões de defenderem placa, mas uma questão assim, lutando pelo reino de Deus. O reino de Deus, ele é bem mais abrangente do que a igreja presbiteriana, do que a igreja presbiteriana independente, do que a Assembleia, do que a Batista. O reino de Deus ele é muito mais amplo. E nós temos a graça, a bênção de estarmos inseridos nesse reino. Vamos ver aqui alguns valores que a igreja deve agregar para estar continuando vencendo as batalhas. Uma igreja forte, em primeiro lugar, tem que ter fundamentos, alicerce. O próprio Senhor Jesus, nesse mesmo livro, do mesmo Evangelho de Mateus, escreve no capítulo 7 a respeito desse alicerce. Mateus capítulo 7, verso 24 a 25, o Senhor expressa ali dizendo a respeito daquele que é sábio, ouve a sua palavra e a pratica, é considerado como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que é tolo edifica sua casa sobre areia. Mas nós cremos que essa igreja foi edificada sobre a rocha. Não foi edificada sobre alguns homens abençoados que estiveram em nosso meio, hoje são uma glória, porque eram homens limitados igual nós somos limitados. Usando um gancho, pegando um gancho da canção que nós entoamos aqui, né? Há pouco, queria ter duas vidas para te oferecer. Nós não temos duas vidas, mas o pouco que nós temos, nós devemos oferecer ao Senhor. Todo. Somos imperfeitos, limitados, necessitados dessa graça, mas alicerçados na rocha. E quando vir os vendavais que forem, o Senhor não deixará com que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja dele. A igreja dele sou eu e é você. A igreja dele é que tem que estar fundamentado nesse alicerce que é Cristo.
na palavra dele. Palavra essa que é a base de tudo. O apóstolo João, escrevendo no seu capítulo 17, palavra do Senhor Jesus, no verso 17, diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós fomos separados para sermos diferentes, proclamarmos o Evangelho que traz paz, proclamarmos o Evangelho que traz salvação, proclamarmos o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura as vidas. Essa igreja tem trabalhado nesse sentido. O Senhor tem fortalecido ela, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 10: sede, pois, fortalecido na força do seu poder. Essa igreja não tem sido fortalecida no poder, nos conhecimentos de pastores que passaram aqui, ou de membros que passaram e continuam aqui. Essa igreja tem sido fortalecida no poder do Senhor. E é algo que não tem como mesmo as portas do inferno prevalecer contra ela. Conforme nós dissemos há pouco, lutas acontecem, dificuldades, não só a questão da pandemia que nós vencemos, mas outras questões que aconteceram aqui, lutas e mais lutas, e o Senhor tem sido misericordioso, nos dado vitória. Em segundo lugar, uma igreja forte tem que ter comprometimento. Comprometer-se. Comprometer-se com o quê? Com a obra do Senhor. Pois o mandado dele é que ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso não é só para os pastores, isso é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem devem proclamar. De que modo? Falando, mas principalmente testemunhando. Quando a igreja é santificada na palavra, conforme nós falamos há pouco aqui, nós conseguimos testemunhar. Conseguimos dizer que Cristo mudou o nosso viver. Jesus, quando nos encontrou, nenhum de nós éramos bonzinhos, nenhum de nós só praticávamos aquilo que era bom. Alguns defeitos tínhamos, e infelizmente alguns ainda cometemos. Infelizmente, dentro dessa natureza pecaminosa do ser humano, nós cometemos alguns erros, mas o Senhor nos chamou para sermos santos e proclamarmos o Evangelho, esse Evangelho que traz vida, esse Evangelho que, conforme Paulo escreve em Romanos, tem poder para a salvação. A igreja foi colocada sobre a terra para trazer salvação, resgate das vidas, não simplesmente ter, sabe assim, algo bonito, algo, sabe assim, que agrada ser humano. Não viemos de modo algum com a intenção de agradar seres humanos. Não queremos desagradar, mas viemos com a intenção de glorificar o nosso Deus que vive, o nosso Deus que nos chamou, o nosso Deus que pagou um alto preço. E devemos cooperar também com o pastor da igreja. Alguns têm o hábito, de ligar, visitar os pastores, mas poucos têm esse hábito. Não quero constranger nem a igreja nem o pastor. Se eu perguntar para ele quantos irmãos visitaram ele durante esse ano, e se você perguntar para mim também, eu falei, poucos. Alguns que visitaram vão pedir oração. Pastor é um ser humano igualzinho a você, carne e osso. Há pouco eu estava chorando, lembrando. Ai, pastor, chora. Deus deixou aqui 2 canais de lágrimas, que verte água aqui, não sei porquê.
que os pastores não nasceram, esses canais já obstruídos. O pastor sempre droga. Então há necessidade de nós fazermos isto. A palavra de Deus fala-nos lá em Hebreus que nós devemos obedecer os nossos guias, pois eles zelam por nós, como quem tem que prestar conta das nossas vidas. E devemos também cooperar com uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, fala: levar a carga uns dos outros, é chorar um com o outro, é sorrir quando o irmão está sorrindo, quando está festejando. Isso é gostoso, é bom demais. Mas quando ele está chorando, dê um ombro para ele chorar também, pois um necessita do outro. Nós não somos igrejas sozinhos, nós somos igrejas unidos, nós somos igreja. Também comprometimento com o templo do Espírito Santo. Paulo fala-nos isso. Vós sois templo do Espírito Santo. Você quer mais graça que esta? Saber que em você, em mim, habita aquele que é perfeito, dentro do ser imperfeito. Quem sou eu para ser amado tanto assim? Você já parou para pensar? Então, quando nós fazemos alguma coisa, nos comprometemos, não é pensando, sabe, em agradar o pastor, agradar a igreja, agradar o irmão, não. É agradar a Deus mesmo, porque muito tem feito por nós e continua fazendo. Porque seu poder, o seu amor não cessa, não muda, o Senhor não muda um milímetro sequer o seu modo de agir para com aqueles que são deles. E aqueles que ainda não o são, Ele usa você e a mim para eles entenderem que o Senhor os ama. Em terceiro lugar, a igreja forte tem que ter persistência. Jesus fala-nos, lá em João capítulo 15, verso 9 a 10, essa igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, ele diz assim, João capítulo 15, verso 9 e 10: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Somente com o amor de Cristo você. Existem muitos motivos que podem levar uma pessoa, sabe, a se entristecer dentro da igreja por causa do irmão. Porque o irmão é imperfeito, ou por causa do pastor. Tanto o irmão como o pastor são imperfeitos, mas o amor de Cristo é perfeito. E não é para mim permanecer na palavra do pastor ou do irmão, é para mim permanecer na palavra do Senhor, no amor dele. Esse verbo que se fez carne, conforme nós ouvimos há pouco aqui na leitura de João, permanecer neste que amou, continua amando. Então há uma necessidade dessa permanência, ter compaixão pelas vidas, ter compaixão pelas vidas. Há um grupo, não aqui, graças a Deus por isso, que pensa assim, olha, esse tanto de pessoas que está aqui dentro já está muito bom, não precisa buscar mais não, vai dar muito trabalho. Imagina se outros pensassem assim antes de você chegar. Você não teria conhecido a verdade. Então você e eu somos este canal que leva, sabe, a certeza para as pessoas. E nós usamos de compaixão. Jesus usava de compaixão para com as vidas. Ele via aquelas vidas como ovelhas sem pastor. Ele via aquelas vidas
pelejando ali, muitas vezes com um monte de lei, um monte de jugo sobre as suas costas, mas nenhum alívio, só cobrança dos fariseus. Ele chegou para tirar o fardo, ele mesmo chama para si: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chamou para si, para que pudéssemos ter alívio, e você, eu, somos esse instrumento para chamar as vidas que Deus usa nós. Nós somos boca de Deus lá fora. Aqui dentro, oh, glória a Deus, louvar o Senhor, e com esses cânticos, até há pouco estava ali cantando, disse ao pastor, quando eu via a liturgia que ele enviou a mim, ele me transportou lá no passado, cânticos antigos, gostosos, não que os demais que surgem depois não são gostosos de estar entoando ele. É gostoso sim estar junto aqui, mas é bom saber que o sal tem que sair fora do saleiro, para dar sabor lá fora. A luz não pode ficar debaixo de qualquer, ela tem que se colocar no lugar de destaque, não para exibicionismo, não, de modo algum, mas para clarear o caminho desses que estão nas trevas. A igreja, para ser forte também, ela precisa estar confiante no Senhor. Salmo de número 125, verso 1 diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, e não se abala, permanece para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor daqueles que o temem. É assim que eu e você vemos, para poder continuar, porque quantos não se abalaram diante da situação que vivenciamos, não só agora como outrora? Se o Senhor não estivesse conosco, nós teríamos desistido. Eu até brinco, né? Eu falo, alguns falam assim: olha, para mim já deu, coloco a viola dentro do saco e vou embora, né? Como eu não sei tocar viola, eu coloco a Bíblia dentro do bordão e vou embora, se fosse por mim. Mas não é por mim, é pela causa nobre que o Senhor me chamou, por essa causa, por essa obra, que o inferno não prevalece contra ela, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E você faz parte desse grande exército do Senhor, esse Senhor que de Gênesis a Apocalipse nunca perdeu uma batalha, e não precisava de número expressivo de pessoas para ele ganhar a batalha, não. Gideão, com quantas pessoas ele venceu? 300 homens. Um grande exército foi vencido com 300 homens. Elias, quantos profetas que ele não derrotou sozinho? 450 profetas. E você? E eu? Onde nós temos colocado a nossa fé, a nossa esperança? Essa igreja, conforme nós dissemos, é a igreja que o Senhor estabeleceu para estar aqui. Ele estabeleceu. E nós cremos que essa porta que foi aberta aqui, ela não se fecha. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E nós queremos que essa porta foi aberta por ele e ela vai permanecer aberta. 39 anos proclamando aqui a verdade. 100% correto? Não, não tem como. E se você pode procurar em todos os lugares, igreja que você procurar, se você não vai encontrar nenhuma igreja sequer que esteja atuando 100% correto, mas dentro dos limites, procurando, se esforçando conforme Paulo fala, não que eu tenha alcançado, mas eu luto. Não é desanimar porque eu não consigo fazer 100%, mas eu luto, eu procuro com um zelo. Então 39 anos lutando nesse lugar aqui. Quantas vidas que já foram salvos através desse ministério aqui? Alguns estão aqui dentro. Eu conheço aquele amado irmão chamado Secário ali. Oh,
amado irmão, a esposa dele, né? Deu um trabalho esse menino. Mas é benção aqui, ó. O Senhor não desistiu dele, nós também não desistimos. E eu vou falar para você, talvez você não sabe disso, cara. E os demais que se encontram. Nasci no lar evangélico. Avós, bisavós, presbiteriano, né? Mas era uma toa na vida. Está aqui com a esposa, não deixa negar. Nunca tirou o pé de fora da igreja, meu irmão. Mas só que não vivia aquilo que a palavra de Deus falava. Foi nessa igreja aqui, ó. Foi nessa igreja que o Senhor me renovou. Foi aqui, nessa igreja, que Ele levantou-me. Pastor Lacerda, reverendo Joaquim Correia Lacerda, presbítero dele já, hein? Era até presbítero, tá? O nome cara. Era até presbítero, mas era. Não vou falar vira-lata, porque coitado do cachorro, não tem nada a ver com isso. Reverendo Lacerda pedia para mim fazer a liturgia. O salmo que eu mais lia era o Salmo 117, que era o maior salmo da Bíblia. Claro, da Bíblia, o tamanho dele. Que era o mais rápido que eu fazia, sair da frente do púlpito e não queria nem saber, sabe? Quantas vezes era dia de ceia, e eu era tão desligado que eu nem sabia que era dia de ceia, como presbítero. Olha que vergonha, meu irmão. O Senhor teve misericórdia. Deus usou homens dessa igreja para a restauração desse que está falando com você hoje. E hoje eu luto em prol dessa causa, porque assim como o Senhor valorizou-me, dizendo: você é meu, eu paguei um outro preço por você, eu proclamo isso para outras vidas. Quantas noites de vigília aqui, como o Senhor mudou. Sabe aquela mudança que ocorreu no primeiro sinal ali em Caná da Galileia, transformação da água para o vinho? Foi isso. Foi isso que ocorreu com a vida desse que vos fala. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus porque Deus usou vidas preciosas dessa igreja para que a minha vida fosse resgatada. Ser da igreja no tempo aqui não significa ser salvo. Sabe o que eu pensava? Não, eu confiava na graça. Eu não tenho escrito o livro da vida. Quem quiser que se vire. Era aquela ideia, reverendo. Aquela ideia. E falava mesmo, sem medo. Depois com um amigo meu também se jogou na frente de um caminhão, suicidou-se. Deus falou para ele assim: você falou do meu amor para ele e morreu sem esperança. Igreja é isso. É continuar a obra. O it por todo mundo não é ir e parar, não. É indo. Contínuo. E o Senhor quer que essa igreja continue até a volta dele. Até a volta dele. Quantos estarão aqui? Não sabemos. Alguns já partiram para a glória. Alguns talvez partirão. Mas nós cremos que a obra que o Senhor estabeleceu para ela há de se cumprir. Amém? Abaixa a cabeça, feche seus olhos, amado irmão, amado irmã. Obrigado, Pai, por esta igreja, que através desta igreja, Pai, o Senhor resgatou esses teus servos. Através dessa igreja, o Senhor resgatou outros servos que aqui se encontram, alguns talvez não se encontram mais aqui.
mas o resgatou, porque a tua misericórdia se renovaram e se renovam cada dia. Abençoe, Senhor Pai, a vida do pastor dessa igreja. Abençoe os irmãos membros dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, os diáconos dessa igreja, todos os componentes, todos os ministérios, Pai, Ministério do Louvor, Ministério de Criança, Ministério das Mulheres, sejam assim alcançados pela tua graça, Pai. Que essa igreja possa continuar, Senhor Pai, assim dessa forma, Pai, animada, estabelecida pelo Senhor aqui, e nós cremos que ela vai estar cumprindo a cada dia a obra que o Senhor deu a ela, na força do seu poder. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus assim os abençoe e os guarde. Dentro dessa palavra de Deus na nossa vida, eu tomo frase para mim: vida que segue, em Febreiro, vida que segue. Somos desafiados a prosseguirmos. Eu te convido a se colocar em pé mais uma vez e juntos louvarmos a Deus com mais esse cântico que nós temos preparado para engrandecer o nosso Deus e fortalecer a nossa fé.
Deus. Evangelho da cruz. Evangelho de Jesus Cristo. É esse que essa igreja pretende continuar a proclamar e a viver nesses alicerces que sustentam uma igreja, conforme foi pregado. Ainda em pé, chamar o pastor Arnoldo aqui à frente para apresentar a bênção sobre nós. E depois da bênção, gostaria que você se assentasse um pouquinho antes de sair, por favor. Mais uma vez agradecer ao convite pelo pastor, pelo conselho da igreja. Muito obrigado. Muita alegria estar aqui com vocês. Crendo, Senhor Pai, que uma vez o Senhor já abençoou essa igreja, abençoada para sempre. E nós, ó Pai, aqui somente impetramos, ó Pai, essa bênção foi estabelecida pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós hoje e eternamente. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Amém. Você pode se assentar, espere um pouquinho, por favor, antes de sair. Mais uma vez nós queremos agradecer aqui todos aqueles que estão visitando essa comunidade de fé que aqui se reúne. Nós temos mais um presbítero aqui. Qual é o nome dele, Marcos? Sérgio, seja bem-vindo, viu, querido? Obrigado pela sua presença aqui. Seu vizinho? Bom vizinho, né, Sérgio? Coisa boa. Todos vocês que aqui vieram essa noite, continuam sendo bem-vindos a este lugar. Quando quiserem ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor. Você que está conectado conosco pela internet, Deus continue também abençoando ricamente a sua vida. Nós gostaríamos que antes de você sair deste lugar, que você prestasse atenção como que nós buscamos, de uma maneira muito singela, muito simples, celebrar esses 39 anos de vida dessa igreja. O que nós vamos mostrar não são 39 anos, é um mês de celebração de aniversário que nós buscamos realizar. Né? Assim foi o nosso mês de 39 anos. Iniciamos uma vigília na chácara da Sônia. Não podíamos começar de outra forma senão orando nessa vigília de oração. E que bênção, que bênção. E como sempre, aquele caldo, aquela comida, aquele lanche depois que não falta, né? Na reunião dos crentes. Uma noite abençoada. Prosseguimos com o culto da ceia, no primeiro domingo do mês. Dia das Crianças, a comemoração se estendeu lá no balneário, Ministério de Crianças da Igreja, como sempre atuante. Uma tarde gostosa, memorável para eles. Louvado seja Deus pela vida das professoras, coordenadoras. Departamento das crianças, enquanto o culto acontece aqui, é assim que ela acontece com elas. Nossas reuniões de oração de quinta-feira. São flechas. O pastor Botelho esteve conosco aqui no uso também, domingo. Pastor Luiz Carlos, também filho dessa igreja, esteve pregando aqui no ano passado. E depois, como sempre, aquele cachorro quente gostoso, né? E hoje,
A nossa edição vai editar o hoje, tá? Depois vocês serão inseridos ali também. Mas o hoje ainda não acabou. O hoje ainda não acabou. Tá? De uma maneira muito tranquila, ou pela porta do meio ou pela porta do fundo, desceremos ao salão de festa. Todos estão convidados a degustar, a saborear o salgadinho, o refrigerante, os bolos no plural, que foram feitos com muito carinho. Então todos estão convidados para esse banquete. Você que está online, você vai ficar só para o banquete do culto, né? Não vai poder descer lá, né? Desculpa fazer esse fusquinha para você aqui. Da próxima vez você se faça presente para participar conosco. Então todos estão convidados a descermos ao salão de festa. Louvado seja Deus por essa noite memorável. Obrigado mais uma vez a essa equipe musical abençoada que veio aqui, viu? Leva o nosso abraço aos pastores de vocês. Vamos lá? Descendo. Hoje o pastor Haroldo não vai estar na porta, nem eu, para que possamos diretamente no salão de festa cumprimentar você e você possa cumprimentar outras pessoas também. O presbítero José Carlos me avisa que quem tem dificuldade para descer as escadas tem uma mesa posta aqui em cima, tá bom? Agora, se você insiste em querer descer, chama 2, 3 irmãos aí que a gente ajuda. E depois ajuda